11 de setembro. Cara, eu já vi uns negócios, faz tempo que eu vi, na época lá eu vi, né? Tinha uns negócios de Israel, que foi combinado. Até o vídeo, né? Acho que nesse vídeo, quem puder assistir, vai ser da hora esse vídeo do Fahrenheit. Nem sei onde é que tá, se tá disponível ainda, né? Eu não lembro se tem nos streams aí. Mas Mas é um cara... É um documentário fundamental pra quem quer ter uma noção do que tá acontecendo no mundo. É um cara dos Estados Unidos, né? Ele analisa um monte de coisa que prova que meio que... Prova, né? Que dá a entender que os Estados Unidos já estavam sabendo que ia ter coisa ali. Até ele mostra, acho que uma cena do presidente. No colégio ali? No colégio. Aí alguém conta pra ele, ele continua brincando com as crianças. Você acha estranho lá. Mas você acha que pode ter realmente alguma coisa do tipo... Foi combinado? Porque assim, de certa forma, acabou com a moral dos Estados Unidos esse negócio, né? Eu vou te falar. Foi terrível, foi. Mas o homem que pensou nisso é um gênio. É um gênio do mal. Mas, mano, você olha as coisas, você fala, mano, esse cara é muito... Ele calcular e fazer o avião certo, cair no ponto certo, que vai fazer os dois perto. Foi um negócio que, tipo assim, não sei. Aí parece que acabou com o orgulho dos norte-americanos, que foram humilhados no mundo todo, né? Nossa, que... Pode ter algo contra isso? Então, essa história... Quantos dias você tem aí pra... Tem pastel o suficiente? O meu já foi. Ó, a gente tem que ver o que aconteceu antes. A primeira pergunta que eu faço é: o 11 de setembro foi o primeiro atentado contra as Torres Gêmeas? Não. Não? Não. Em 1993, 8 anos antes, extremistas islâmicos também, teoricamente, né? Botaram uma bomba gigante dentro de um caminhão, não sei quanto tonelada lá de TNT, e tentaram explodir as duas torres, não era só uma, no subsolo. O plano era explodir o subsolo, danificar as colunas principais e a torre 1 cair em cima da torre 2 e derrubar as duas torres. Isso é fato. O Ted Gunderson, que é o nome de um ex-agente do FBI, que ele não foi o diretor-geral do FBI, mas ele era o diretor de todo o FBI na Costa Leste, tinha mais de 1.000 agentes debaixo da coordenação dele. Ele chegou a ser cotado para ser o diretor do FBI geral. O Ted Gunderson, quando ele se aposentou, ele começou a trabalhar, ele abriu uma empresa de detetive particular. E esse cara começou a receber algumas missões interessantes. O primeiro caso que ele pegou foi um dos casos mais controversos jurídicos da história dos Estados Unidos, que é o caso Philip McDonald. Philip McDonald era um cara que ele era Green Beret, boina verde do exército americano, tropa de elite, médico, e ele trabalhava num quartel americano, que eu não me lembro, acho que é Fort Meade ou Fort Bragg, não lembro qual que era. E ele... Eu não sei se eu já conto essa história dando spoiler ou não. É porque tem coisa que se você for pesquisar, eles não vão te falar essa informação, você tem que fazer um cruzamento de dados. Mas eu vou contar desse jeito. Anos 70, Guerra do Vietnã, esse cara descobre que os Estados Unidos o exército americano estava participando de um esquema de tráfico internacional de droga. A droga saía do Vietnã, ia para os Estados Unidos dentro do caixão dos soldados americanos. E o comandante do quartel recebia milhões de dólares para fazer vista grossa, e o cara descobriu isso e meio que começou a denunciar o Philip McDonald. Essa história está no filme O Gangster, que é com Denzel Washington fazendo o papel do Frank Lucas, que era um mafioso lá de Nova York, e o cara que fez o Russell Crowe, fez o Gladiador, faz o papel do policial. É baseado em fatos reais, e interessante pra caramba. Pra quem... E era verdade mesmo, Isso então? tudo é verdade. Que tava vindo a droga no... Que vinha a droga, vinha. Né? Agora, eles nunca deram razão a esse McDonald's, mas que isso tinha. Tá. O Frank Lucas tinha um primo, o mafioso tinha um primo que estava lutando na guerra e ele conheceu os caras que produziam droga lá e eles fizeram um combinado de mandar a droga pelo caixão. Isso é documentado, tá? Filme não é documento histórico, mas o filme é baseado em documento. E aí a parte da... Supostamente, esse cara descobriu isso, ele denunciou, e aí a situação é a seguinte. Vamos dizer... Tem vários jeitos legais de contar essa história, ficando um suspense maior, né?
Mas o que acontece? O Philip McDonald morava dentro do quartel com a família, a mulher e as 2 filhas. O que acontece é que ele liga lá para a polícia do exército e fala, ó, alguém entrou aqui em casa, matou minha família, me espancou e tal, socorro, tô precisando de ajuda. Aí eles chegam lá, estão as filhas mortas com facada, paulada, e a mulher morta também, e eles falam, ei, o que aconteceu? Ele fala, ó, entraram 2 caras e 2 mulheres aqui, arrebentaram com a gente, mataram minha filha e furaram, deram uma facada nas costas dele, furou o pulmão, mas ele ficou vivo. E aí ele deu a entender que deixaram ele vivo como punição mesmo, para ele sofrer. Né? Se ele morresse, aí acabou, mas ele saber que toda a família morreu, seria a punição. Pior ainda. Ok, todo mundo acreditou nessa história, né? Entraram lá e tal. Só que aí, de repente, começaram a falar, não, eu acho que ele matou todo mundo e inventou essa história que entraram na casa dele. E aí o que acontece? Esse caso chega pro Ted Gunderson. Vira o maior caso dos Estados Unidos na época. O cara que disse que mataram ele, mataram a família e quase mataram ele, mas na verdade foi ele que matou. E aí? Qual é a verdade? Aí o cara chega pro Ted Gunderson, o advogado apresenta esse caso e fala, ó, só você vai conseguir resolver, cara. O Ted Gunderson era um cara meio gênio do FBI. O FBI você só podia entrar com, acho que 20 anos ou 18, ele entrou com 16. Caramba. Ele teve uma autorização especial para entrar porque ele tirou 10 em todas as provas. E ele trabalhava só com contra-terrorismo, essas coisas, era um cara muito top. Tô falando era porque ele morreu e o jeito que ele morreu também foi bem estranho. O Ted Gunderson falou, olha, eu vou pegar esse caso, mas se eu descobrir que foi ele que matou, eu vou sair fora, que não vou defender bandido, não. Aí o que acontece? Ele investiga o caso, ele acha as pessoas que mataram a família do cara, ele convence uma das mulheres, que é Helena Stockley, o nome dela, a dar o depoimento, ela dá o depoimento, ele fala, o cara é inocente, eu achei até as pessoas. Todas as evidências que ele trouxe foram descartadas. Aí o que ele descobre? Que o promotor, o juiz, os advogados de todo mundo não só estavam envolvidos nesse tráfico de droga aí, mas eles eram membros de uma seita satânica. É mesmo? Caramba. Aí o Ted Gunderson fala, cara, eu trabalhei minha vida inteira no FBI e eu achava que isso tudo era teoria da conspiração. E ali no meu primeiro caso, eu descobri que o mundo era muito mais estranho do que eu imaginava. Então isso aí abre na mente desse cara, que é um investigador nato, cara, existe isso. Esse cara começa a investigar o atentado ao 11 de setembro de 93 e o de 2001. E ele descobre que esses caras que pilotaram o avião foram treinados em bases americanas, que o FBI estava envolvido. E qual era o objetivo disso? O objetivo era ter uma justificativa para aprovar uma legislação nova nos Estados Unidos antiterrorismo, que era o ato patriótico, que no Fahrenheit 11 de setembro, o Michael Moore fala muito sobre isso. O ato patriótico fez os Estados Unidos deixar, na prática, de ser uma democracia. Porque na democracia você tem que ter o quê? O direito de defesa, né? O devido processo legal, ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural. E o ato patriótico exclui isso. Só que ele exclui primeiro para estrangeiro. Que o ato patriótico vai dizer, se um estrangeiro que está nos Estados Unidos é acusado ou suspeito de atos terroristas, ele vai perder o seu direito de defesa e ele vai ser julgado num rito sumário lá, sem direito a devido processo legal, ampla defesa e tal. E ele vai ser enviado para uma base americana aí num buraco do mundo, lá em Abu Ghraib ou numa base Guantánamo. E o cara não sabe nem por que ele está preso. Só que o ato patriótico 2 diz que se um americano nato for envolvido em atos terroristas, ele perde a cidadania americana e cai no ato patriótico 1. E aí, o que acontece? Hoje eles estão usando essa legislação não contra terrorista extremista muçulmano, contra terrorista doméstico. Aí eles estão indo pra cima do cara que é cristão e diz que Deus é maneiro e tal. E estão falando, esse cara é terrorista. Então a ideia é que os Estados Unidos meio que permitiu essa treta para eles terem um bom argumento para mudar as leis a respeito de terrorismo e de tudo isso. E mudaram mesmo. Poder espionar todo mundo. Mudaram. Caramba, poder espionar todo mundo. Tá. Poder acessar o celular, o computador do cara e ficar por isso mesmo. Tá. Então existe essa possibilidade, né? É engraçado porque, assim, a gente assiste filme lotado dessas coisas, né? Todo filme que vem de lá mesmo é assim, né? Então,
Muitos são baseados em fatos reais, como eu falei do gangster e tal, né? Uhum. E muitos, talvez, não é exatamente, mas é uma ideia baseada em algo que provavelmente aconteceu lá, né? E a gente deve ser muito por fora dessas coisas que acontecem lá na cúpula mesmo, né? Sim. Esse negócio de armamento, também a indústria bélica, né? De Sim. arma e tal, né? Às vezes os caras permitem que aconteça uma desgraça pra ganhar muito mais dinheiro de um outro lado, né? É isso. Duas sugestões pra galera que tá de casa, que tá em casa, né? Sobre essas possibilidades aí de conspiração e tal. O primeiro é o Fahrenheit, Uhum. né? Fahrenheit, né? Com H, acho. Você procura aí. É Michael Moore o nome do cara. E sabe um documentário, uma mini documentário que eu vi esse dia muito bom, e que também tem a ver com isso? Eu não lembro o nome, mas vai lá na Netflix e digita assim, Malásia. O voo, aquele voo lá. Mano, que documentário animal. Porque, treta, resumindo, há alguns anos, aí não lembro quantos anos aconteceu, um voo da Malásia Airlines, sei lá, saiu da Malásia pra ir pra China, sei lá pra onde que tava indo. Sumiu, não se sabe nada, onde foi parar, e aí no documentário eles começam a analisar um monte de opinião de pessoas. Chega uma hora que começa a ter uns bagulho, tipo assim, mano, é os Estados Unidos que tá envolvido nisso por causa da guerra, da arma. Animal o documentário, e é baseado em fatos reais, e as testemunhas também. Aí eles mostram, por exemplo, gente que achou uma coisa ou outra, aí todo mundo, cala a boca, não tem nada a ver, sabe? Pra descartar logo, né? Primeiro que botaram a culpa no piloto, né? Não, esse piloto aí devia estar com depressão, ele que matou todo mundo. Aí a família, não, nem a pau, meu marido não tinha depressão nenhuma, né? Falando, né? Aí eles contratam um cara pra, tipo, analisar pra ver se um mergulhador, sei lá, porque tem que ter alguma parte do avião em algum lugar do oceano, não achavam nada. Aí vai esse cara e acha, né, entre aspas, um monte de peça do avião numa ilha. Uhum. Aí os caras falam, viu só, e caiu mesmo, tá aqui as peças. Aí outra pessoa vai analisar e ver que a peça não era daquele avião e que o cara foi pago pra colocar essas peças. Mano, é um bagulho... Aí você já vê que é palhaçada mesmo, né?